Olá, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Todos bem por aí? Já fizemos alguns testes, né? Quem entra mais cedo. Então, se alguém não estiver ouvindo, não estiver vendo a gente, coloque no chat para a gente, por gentileza. Professor Luciano Alves, seja bem-vindo. Professor Adamo Brasil, seja bem-vindo. Estamos aqui para mais um domingo, né? Compartilhar experiências, compartilhar conteúdo, né? E tudo que a gente preparou especialmente para vocês hoje. Tá? Então, vou sair aqui e dar a palavra para os professores. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Mais um domingo de descobertas e aprendizados. Esse é o professor Adamo Brasil. Sou de coordenação da formação do ILA também e professor da nossa formação e coordenador do curso de hipnose clínica. É um prazer muito grande poder partilhar um pouco daquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente pratica, né? Aquilo que a gente vive quase que todos os dias nos nossos atendimentos. E a hipnose é um dos recursos que eu também mais utilizo no meu trabalho, tanto no campo da psicoterapia, tanto no campo das constelações familiares. É uma abordagem, uma técnica que faz a diferença, digamos assim, quando você está, de alguma forma, apto e preparado para que isso seja aplicado de uma forma bem efetiva, né? Então, a gente vai falar hoje sobre a hipnose aplicada a vícios, de uma forma geral, e trazendo um pouco de como que isso funciona dentro do processo de transformação da aplicação da hipnose no campo dos vícios, né? Então, bem-vindos mais uma vez. Espero que vocês possam aproveitar bastante esse conteúdo de hoje. Eu vou passar a bola para o Adam para ele iniciar o processo. Eu vou fazendo ping-pong com ele. E aí a gente vai gerando níveis de possibilidades de ampliação desse trabalho, tá? Um beijo, boa jornada hoje. Vamos que vamos. Adamo, Boa noite aí a todos e todas. Obrigado aí, o Samu, obrigado também, Luciano, né? Para mim é uma alegria poder fazer essa experiência. Francine está dizendo que não consegue ouvir, acho que o Samu consegue ajudá-la aí, né? Ah, então, para mim é uma alegria, né? Para mim, o ILA foi muito importante para mim, para minha jornada pessoal, né? E para minha jornada profissional também. Então, eu conheci o Luciano através de um primo meu, né? Que trouxe ele para cá, o Juviniano, né? Que acabou falecendo na Covid, né? Então, e desde então a gente tem essa relação aí, né? Pessoal e profissional também. Então, é uma alegria aí poder partilhar momentos como esse. Para que a gente consiga ir bem, né, ser bem objetivo aí trazendo o foco, né, da noite. E eu quero, antes de falar sobre o manejo da hipnose, né, desses casos, eu gostaria de trazer algumas definições para que a gente olhe com clareza, né, para o que a gente tem de definição de vício e de compulsão, né? Porque veja só, a compulsão ela está dentro do vício. Então, alguém que tem um vício também tem um aspecto compulsivo dentro do vício. Mas tem pessoas que são compulsivas, né? E tem lá um objeto da compulsão que desassocia do vício, né? Então, de fato, o Samu, o Zoom tá perguntando se eu tô falando inglês, assim, vocês conseguem me entender, né? Assim, eu tô falando em português mesmo, né? Só para ter claro aí. Ah, então, o vício e a compulsão, né, eles dialogam em um determinado momento, né? Inclusive, a compulsão está dentro do padrão de vício, né? Mas ela também pode ser tratada isoladamente. Então, eu vou trazer alguns exemplos, né, já já na minha fala, para distinguir o que é compulsão e o que é o vício e o que é o aspecto de compulsão dentro do vício, né? Mas aí, para a gente poder definir, eu acho que a melhor, eu sou uma pessoa que procuro sempre as definições padronizadas, né? E aí eu vou me valer da definição da Organização Mundial de Saúde, né? Da OMS, que quando define vício, define
como uma doença. Então, primeiro aspecto que eu quero comentar com vocês é que é uma doença, é uma patologia. Então, não é porque, infelizmente, no linguajar popular, as pessoas falam muito assim: ah, fulano bebe muito, é alcoólatra, no dia que ele criar vergonha na cara, ele para de beber. Veja só, se realmente ele se enquadra como alcoólatra, né, não é só uma vontade, né, porque assim como a gente admite que uma pessoa que tem câncer não consegue, pela simples, né, assim, pela falta de vergonha na cara, parar de ter câncer, né, então assim também se aplica ao alcoolismo, ao tabagismo, inclusive, né, aos vícios associados a substâncias ilícitas, né, as drogas, né, o uso de cocaína, enfim, as substâncias ilícitas, né? Então, a, a OMS já começa definindo logo de cara, né, o vício como uma doença. E mais, não é só uma doença, ela coloca dois aspectos, né? Uma doença física e psicoemocional. Então, o que isso significa, né? É uma doença física porque tem substâncias que alteram a nossa configuração bioquímica mesmo, né? Fisiológica. Então, o uso de álcool por longo tempo altera a nossa capacidade cognitiva, altera a nossa capacidade de reflexo, altera áreas. Isso tudo que eu estou falando são pesquisas, né, das neurociências, da medicina, enfim, altera áreas do nosso cérebro. Então, alguém que ingeriu álcool de forma, né, descontrolada por anos seguidos, ele tem uma alteração bioquímica. Por isso que ele passa por um processo de abstinência, né, quando ele vai fazer aquele processo ali de se libertar do vício, por assim dizer, né? De superar essa doença, ele tem um processo de abstinência que é uma dependência bioquímica, né, do organismo. Assim acontece com o cigarro, assim acontece com as substâncias ilícitas, né, e tal. Então, a OMS diz é uma doença física e psicoemocional e faz menção a um hábito repetitivo que gera prejuízos à vida da pessoa e daqueles que fazem parte do seu convívio. Porque muitas vezes um alcoólatra ele não reconhece que o hábito dele está trazendo prejuízo para ele. Então, não se define alguém, não se diagnostica alguém como alcoólatra somente pelas consequências da própria vida. Se diagnostica alguém como alcoólatra, ou como tabagista, ou como, enfim, né, como viciado, como adicto, a partir dos efeitos que se causa também na vida das pessoas que estão ao seu redor. Né? Então, isso não é da minha cabecinha que eu estou tirando isso para quem chegou depois, tá? Isso é definição da Organização Mundial de Saúde. São os procedimentos e protocolos que são utilizados por todos os profissionais de saúde no mundo, né? Porque é OMS, então, no mundo. Então, o que mais, né, sobre vício que a gente entende de definição? Muitas pessoas do nosso convívio cotidiano, né, e aí eu posso falar também não somente aqui da região que eu moro, mas eu posso falar também aí até eu acho que tem algumas pessoas aqui que são do sul, né, de Chapecó, e eu também convivi aí na cultura. Então, eu tenho amigos que são alcoólatras que não se reconhecem como alcoólatras porque só bebem durante o final de semana. E aí, o que é que eu falo para eles, assim, né? Qual é o teste que eu brinco com eles, né? Porque aí eu não posso ser terapeuta deles, que a gente tem uma relação muito íntima. Mas o que é que eu falo para eles? Eu digo assim, olha, o teste é muito simples para fazer, para saber se você é alcoólatra ou não. Passe um final de semana fazendo as mesmas coisas que você faz, né, nos finais de semana, só que escolhendo intencionalmente não beber. Então, vá encontrar os amigos, faça as mesmas coisas, tá? Vá almoçar com os amigos, vá para o churrasco com os amigos, mas decida não beber, né? Assim, ó, eu vou usar é um final de semana comum, mas vou escolher parar de beber naquele final de semana. Então, se para você for fácil tomar essa decisão, se para você não faz falta, se você se sente confortável com isso, ok. Então, é bem provável que você não seja um alcoólatra.
Mas se você vai para os mesmos lugares e isso vai te incomodando, vai te ferindo, vai te dando ribuliço, vai te fazendo mal, aí, né, existe aí algo a ser tratado, porque você tem uma dependência de uma substância, né? Não tem jeito assim, né? Então, basicamente, nós temos hoje muitos modelos de alcoolismo e de outros vícios também que são debatidos, né, e que estão no nosso cotidiano. Adam, e o que é que a hipnose tem a ver com isso? Calma, que eu vou já chegar lá, né? Deixa eu só terminar a contextualização. Ah, ok, Adam, só que hoje em dia também já se falam em outros vícios que não são apenas vícios de substâncias, né? Então, não é mais vício ao álcool, não é somente, né, vício ao álcool, não é somente vício do cigarro, não é somente vício de uma substância ilícita, mas já se fala também de padrões de viciados relacionados ao consumo de determinados materiais. Então, já se tem discutido muito pesquisa sobre o uso excessivo de eletrônicos, né? E como que isso define determinados padrões de vício mesmo você não consumindo nada, né? Mas ali tem exposição à tela, tem níveis de ansiedade elevado pelo padrão de resposta imediata, enfim, né? Então tem estudos que estão trazendo novos modelos de viciados, né? Então, viciados em uso excessivo de tecnologia, viciados em pornografia, né? Então, tem muitos homens em especial que estão sofrendo com esse tipo de relação, né, de conteúdo, principalmente na internet. Tem pessoas viciadas em, em, em determinadas, né, determinados padrões alimentares, né, enfim. Então, a gente amplia um pouco, tem se ampliado um pouco o leque, né? Tem pessoas falando aí numa espécie aí de vício, né, de dopamina ali, né, de níveis de busca por um prazer imediato, né? Enfim. Então, isso são estudos que estão desenvolvendo ainda, né? Que a gente está avançando nesse sentido. Beleza. Ah, da minha OMS define compulsão como, né? Então, de novo, recorrendo a OMS, ela define assim: é a necessidade incontrolável de praticar um ato para aliviar a ansiedade provocada pelo pensamento indesejado. Então, quando a gente diz assim, o vício está inserido à compulsão, muitas vezes, mas nem sempre alguém que tem compulsão em algo é um viciado, né? Às vezes a compulsão é uma estratégia de solução rápida para um desconforto emocional, para um sofrimento emocional, que vai gerar um sofrimento também, mas é como se tivesse ali uma espécie de escape, de alívio, né? Então, a compulsão, para que ela tenha o seu padrão bem característico, ela normalmente precisa ser involuntária, automática, né? Então você vai lá por exemplo, quem tem compulsão alimentar, de repente senta na frente da televisão com um pote de sorvete e em poucos minutos come, devora o pote de sorvete inteiro, né? Ou chega ali e compra, sei lá, 10 barras de chocolate e sem nem perceber come as 10 barras de chocolate rapidamente. É sem perceber mesmo, pessoal. Chegou, é como se chegasse uma hora do dia que dissesse assim: nossa, vou comer aquele chocolate que eu comprei, porque na cabeça dele ou dela ainda existe chocolate, né? Mas de repente comeu as 10 barras sem nem perceber, de uma maneira muito automática, muito involuntária. Então, os padrões de compulsão são padrões que trazem muito essa espécie de perca de consciência, né, quando está fazendo algo. E só para completar minha contextualização e chegar especificamente na hipnose, aí a gente também tem vícios que são aceitos socialmente, né? Então, por exemplo, o alcoolismo mesmo, ele é muito propagado socialmente, né? Assim, eu bebo socialmente, muitas pessoas dizem, né? E aí um dos vícios que foi descoberto na população norte-americana, em especial ali no final da década de 80 para início da década de 90, se estudou um perfil, um grupo que algumas pessoas vivem muito isso intensamente até hoje,
que são os que a ciência nominou de workaholics. Alguém já ouviu esse termo, né? Então, quem ouviu aí responde aí no chat, né? Assim, workaholic, né? O que seria esse workaholic, né? É alguém que é viciado em trabalho. Então, são pessoas que trabalham exaustivamente, né? E que, quando menos veem, estão trabalhando, assim, né? Então, isso socialmente era muito valorizado, né? Nossa, como fulano trabalha, né? E aí descobriu-se um padrão de viciado em trabalho, né? Veja só. Então, pessoas que não param nunca, que estão sempre trabalhando, que estão sempre produzindo, e aí acabam despontando em sofrimento também, né? Em sofrimento psíquico e em sofrimento físico, né? Também. Inclusive, muitas pessoas que hoje sofrem de burnout sofrem por conta do ambiente de estresse que estão submetidas e tal, mas que também vale a pena, né, avaliar a relação com o vício em trabalho, né? Admi, o que é que isso tem a ver com a hipnose, afinal de contas, né? Afinal de tudo. Primeiro, eu quero que vocês percebam, eu não sei quantos que estão aqui viram o nosso workshop de domingo, mas primeiro eu vou pedir que vocês lembrem que eu defini para vocês que o estado de transe é um estado alterado de consciência, né? Então, o que acontece no viciado, né, é que ele está ou busca uma espécie de estado de transe. Né? Então, quando alguém. Um dos discursos que é muito, muito desafiador para os nossos jovens, né? Inclusive, tem muita gente da psicologia, enfim, né, das abordagens das ciências humanas discutindo, porque por algum tempo nossa forma de evitar que os jovens usassem drogas era dizendo assim, ó, droga é ruim. Na verdade, né, assim, o efeito que a substância provoca no nosso organismo é um efeito de superexcitação, de superprazer. O problema são as consequências do uso dessa substância, né? Então, se eu digo para um jovem que beber é ruim ou que usar cocaína é ruim, e a primeira vez que ele experimenta isso, que ele sente aquele êxtase, né? Aquela reação bioquímica, aquilo é prazeroso para o organismo, só que sem as consequências logo em seguida, né? Inclusive, pós-pandemia, a gente tem estudos que durante a pandemia o consumo de álcool aumentou e associado ao aumento de depressão, porque o álcool é um depressor do sistema nervoso central, né? Então, mesmo que a gente experimente aquela espécie de alegria quando a gente bebe, o efeito no sistema nervoso central é depressivo, né? Principalmente quando o álcool é eliminado do organismo, né? Então, esse estado de alegria com álcool, de excitação com a cocaína, né? De se sentir acalmado com o tabaco, né? Com o tabagismo, com a nicotina, são efeitos que são uma espécie de estado de transe. Né? É como se a gente mergulhasse numa espécie de estado de transe. Eu atendi várias pessoas que fumavam e queriam parar de fumar, e que o cigarro estava servindo ali como uma espécie de substituto para algo, né? De uma espécie de companheiro para alguém que se sentia solitário ou solitária, como uma espécie de presença da mãe. Por isso que a relação com a constelação é muito importante nesses casos, porque às vezes as pessoas fumam porque a forma de lembrar a presença da mãe, mesmo que detestasse cigarro, olha, eu não consigo contar para vocês o número de pacientes que eu tenho desse jeito, assim, que detestavam cigarro quando eram crianças, que detestavam bebida quando eram crianças e que bebem e fumam como adulto, porque Jung dizia que aquilo que a gente resiste persiste, né? Então a gente está lá resistindo, dizendo, ai, que ruim o álcool, que ruim o cigarro, a gente está brigando com isso. E aí a gente pode cair num mecanismo semelhante, né?
E aí, esse estado de transe que a droga nos proporciona, né, ou proporciona às pessoas que são. E aí, quando eu falo droga, eu falo qualquer elemento, né, qualquer, inclusive o trabalho também, né, a Marita até colocou aí no chat, né, que já foi viciado em trabalho, né. Então, esse estado de superexcitação que o trabalho provoca, ou que a droga provoca, ou que o álcool provoca, é um estado de transe. E aí, qual é o convite do hipnoterapeuta, né? É conduzir o sujeito a um estado de transe sem o uso daquelas substâncias e ensiná-lo, inclusive, a lidar com aquilo. Porque uma coisa que a gente tem que saber, e aí eu sei que aqui muita gente teve aula com o Luciano e já deve ter ouvido falar nas ordens da ajuda, né? Então, uma coisa que a gente tem que saber é que a gente não vai tirar o vício de ninguém. Não existe essa história assim, eu vou estudar hipnose lá porque eu vou lá tirar o vício do meu cliente, do meu paciente. Ou pior, eu vou tirar o vício do meu pai, vou tirar o vício do meu companheiro, da minha companheira, do meu filho. Não funciona desse jeito. A gente não remove isso. O que nós terapeutas fazemos, e hipnoterapeutas, é oferecemos o nosso conhecimento, o conjunto de técnicas que a gente tem para dizer a esta pessoa, olha, existe um estado de recurso dentro de ti que você pode ser capaz de organizar-se internamente e sair desse processo de vício que você está atravessando. Nós acreditamos na capacidade do cliente de fazer o percurso. Se você, como terapeuta, não acredita nisso, não funciona. Então a gente acredita, só que aí a gente também entende que naquele momento ele não está conseguindo acessar esse estado de recurso. Ele não está conseguindo sozinho encontrar esse caminho. Então qual é a nossa tarefa, né? Nosso trabalho? Acompanhá-lo nesse percurso. Entregar ferramentas, entregar conhecimento, entregar posturas, entregar frases sistêmicas, entregar, né, formas da pessoa ver aquilo para que ele acesse esse lugar de recurso e consiga sair desse, né, consiga lidar com esse desafio da vida dele, né? Então, o que é que a hipnose faz, né, para pessoas viciadas, para pessoas compulsivas? Encontra caminhos internos de desenvolvimento de novas relações, superando a relação com o objeto. Porque o vício e a compulsão sempre tem um objeto. Entendem o que eu chamo de objeto, né? Então, o álcool é o objeto, a droga é o objeto, o celular é o objeto, a pornografia é o objeto. Então, o que é que é o relacionamento com esse objeto, no final das contas. E aí existem modelos padronizados, né? Técnicas de hipnose que podem ajudar. Então, por exemplo, uma técnica de hipnose que ajuda muita gente é fazê-la regressar ao momento em que o vício foi instalado, né? E às vezes, e ali entregar recursos para aquela pessoa, né? Para aquela versão que eu fui. Porque no momento que o vício foi instalado, eu estava numa fragilidade, eu estava em busca de algo que me deixasse melhor, né? Então, essa é uma técnica padrão, por exemplo, né? Que é possível aplicar em alguém viciado. Mas além das técnicas padrões, também existem técnicas personalizadas, né? Então, por exemplo, se eu reconheço num processo de escuta terapêutica que a mãe do meu cliente fumava, né? Então, é algo personalizado. Eu preciso ter a presença mais dessa mãe internamente. Ele precisa preencher mais essa mãe internamente para não precisar preencher com cigarro, né? Então, é algo personalizado. Não é todo mundo que fuma que tem essa relação com a mãe. Inclusive, tem estudos da constelação que apontam para a relação com o pai, né? Pessoas que são viciadas precisam tomar mais o pai ali por uma questão de limite, né? E tal. Então, tem coisas que são personalizadas, né? Que a gente vai precisar saber da história de vida do cliente para conseguir desenvolver uma técnica específica, né? Construir uma técnica específica. Mas, basicamente, é essa a lógica, tá? A hipnose ela ajuda a ressignificar a experiência com o objeto, né?
E aí, para abrir um pouco para ouvir vocês também, até também para o Luciano também trazer comentários, eu quero só pontuar mais um trabalho específico, né, que aí vem da programação neurolinguística, mas que tem tudo a ver também com o trabalho de hipnose, né, e também da própria constelação, até porque o Hellinger estudou também, né, com o Bentley, com o Grinder, PNL e tal. É, existe na programação neurolinguística um autor, não é tão fácil encontrar esse material, tá? Tanto que na internet mesmo tem pouquíssima coisa. Eu tive a alegria de conhecer pessoas que fizeram essa formação, né, diretamente com ele. Existe na PNL um curso, um autor chamado Todd Epstein, Epstein que se escreve, né? Todd Epstein. E ele foi um dos primeiros a falecer. Então, hoje, o pessoal da PNL que criou a PNL ainda são todos vivos, né? O Bendler, o Grinder, o Dilthey. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dilthey, de fazer curso com o Dilthey, conviver um pouco com o Dilthey. O Todd Epstein, ele é um dos que morreu jovem, né? E ele tinha um irmão que era viciado. Então, por isso que ele desenvolveu estudos nessa área, né? Porque tinha ali uma questão pessoal, né? E o Todd Epstein, ele criou um processo que virou um treinamento que ele, né, ensinou às pessoas. Então, eu não conheci o Todd Epstein diretamente, né, mas conheci pessoas que fizeram essa formação, que ele chamou de vícios, compulsão e identidade. Então, o trabalho do Todd Epstein é assim: todo viciado tem uma identidade construída, uma falsa identidade, né? O que na psicanálise a gente chama de falso self, né? Desculpem aí o barulho, acho que se aquieta já já. Fiquem bem atentos e atentas ao som da minha voz, que vocês vão conseguir me acompanhar, né? Então, o Todd Epstein ele diz assim: todo viciado ele tem uma identidade, né, que é construída em cima do vício. E o vício ele tem características compulsivas, né, também. E essa identidade de viciado que a gente acaba construindo sem querer, né, sem intenção, ela é construída para ocupar uma espécie de vazio. Por isso que a gente pega o objeto, o cigarro, a droga e tal, e tenta preencher esse vazio. E aí o Todd Epstein diz assim: esse vazio, ele é construído por uma espécie de ausência de amor dos pais biológicos. Veja só, cuidado. Não é que os pais biológicos não me amaram, é que eu não consegui perceber esse amor. Eu não consegui reconhecer esse amor. Então, isso cria uma espécie de vazio, né? Essa sensação de não ter sido amado, cria essa espécie de vazio, e eu começo a construir uma falsa identidade em torno disso, né? Então, o meu vício, no final das contas, é uma tentativa de lidar com a minha existência, no final das contas, né? É uma tentativa de me reconhecer, de me identificar quanto ser humano, quanto ser que pertence àquele lugar, né? Então, Todd Epstein, ele diz assim: qual é a forma de curar o vício? É, trazendo a presença desse amor, ressignificando essa experiência com o objeto, né? E trazendo essa presença desse amor. Então, é muito interessante essa linha de pensamento, porque no final das contas, se a gente parar para pensar, muitos de nós sentimos essa ausência desse amor. E mesmo que a gente não seja alcoólatra, mesmo que a gente não seja tabagista, mesmo que a gente não seja adicto, talvez a gente tenha alguns vícios no nosso cotidiano que buscam preencher esse espaço. Então, é muito profunda essa teoria do Todd Epstein, porque talvez todos nós temos alguns aspectos de viciados. Tem pessoas que são viciadas em falar mal da vida do povo, assim. Tem pessoas que são viciadas em leitura. Tem pessoas que são viciadas, enfim. Então, talvez a gente tenha alguns vícios que parecem que são ingênuos, né? Ou que não causam dano à vida de outras pessoas, mas que pode estar aí revelando alguns sofrimentos psíquicos, né? Nossos.
Então, o trabalho da hipnose associado ao trabalho da constelação, né, é um trabalho que traz um resultado muito bonito, porque mesmo que o sujeito não consiga se livrar imediatamente do objeto, então eu não posso dizer a vocês que todo mundo que eu atendi que queria parar de fumar parou de fumar imediatamente. Eu precisaria fazer um levantamento aqui dos dados, mas eu posso dizer a vocês que cerca de 60, 70% das pessoas que eu atendi que queriam parar de fumar realmente pararam imediatamente. Os outros 30% se sentiram, 30, 40%, eles se sentiram pelo menos redirecionados. Eles não conseguiram parar imediatamente, mas se sentiram redirecionados. Aliviou, sabe? Assim, aquela. Eita, eu sou capaz então de parar um dia, porque de repente chegou num estado na sessão de que nem se acreditava capaz de parar de fumar, né? Então, não dá para a gente também prometer dizer assim: eu vou ensinar a técnica para vocês que vai livrar 100% todo mundo de ser viciado. Não dá para a gente prometer isso, porque a nossa mente é muito subjetiva. Mas existem sim estatísticas que mostram que o tratamento com hipnose, né, para vícios e compulsões tem um alto resultado, né? E que mesmo aqueles que não trazem o resultado objetivo de dizer parei no dia seguinte, mas eles conseguem construir uma nova experiência em torno daquilo e vão dando os passos necessários ali, né, até conseguir um dia parar de usar aquela substância, né? É um tema que eu me empolgo muito, é tanto que eu estou vendo aqui que eu dominei, né, aí o espaço. Mas é que eu acho que as pessoas que sofrem, né, disso, elas sofrem tão intensamente que muitas vezes elas mesmas, né, escondem o sofrimento, né? Então, é um processo de fuga muito intenso, né? E aí a gente, quanto sociedade, muitas vezes olha para essas pessoas com maus olhos, né? Assim, o viciado, né, o não sei o quê, o marginalizado, o bandido, né? A gente acaba excluindo e a gente está num ambiente sistêmico, né? Porque o ILA honra muito os conhecimentos sistêmicos e eu também, e não dá para a gente excluir, né? Então, se na sociedade contemporânea há tantos viciados, é porque sistemicamente, né, a gente ainda tem a presença desses elementos e é um compromisso de todos, né? Não pode ser um compromisso individual, né? Assim, é um compromisso do sistema, né? Ali é um processo do sistema, né? Então, para encerrar a minha fala, eu olho, né, para as pessoas, né, principalmente assim mais próximas. Então, quando eu atendo alguém que não tem, que aparentemente não tem vício nenhum, mas de repente tem um irmão, vou dar um exemplo prático, né, real. Uma pessoa me procurou e aí, entre as coisas que ela queria trabalhar, ela tinha essa queixa da irmã, né, que era uma viciada, uma drogada, e ela me dizia, Adam, ela já roubou minhas coisas e vendeu, ela já foi internada várias vezes, e ela não se ajeita, eu já abandonei e tal. E aí, um dos exercícios que eu fiz com ela foi pedir para imaginar essa irmã na sua frente e dizer a ela, olha, valeu, né? Assim, obrigado aí, porque tudo relacionado a esse elemento do nosso sistema você está carregando sozinha. Eu não sou capaz de carregar isso, né? E para ela foi uma sensação muito dolorosa essa, porque ela caiu em si, né? Disse, poxa, é mesmo, né? Assim, é a minha irmã quem tá tendo força para lidar com tudo isso, né? Do jeito dela. Então, assim, às vezes a gente entra muito nesse lugar de julgamento, a pessoa não presta, porque não sei o quê, não quis nada da vida, não quis estudar, e não percebe, né, que são elementos mais profundos até, né? Então, eu acho que é um bom exercício, né, para a gente fazer estes movimentos, né, de reconhecer que o adoecimento de algumas pessoas, de muitas pessoas, né, porque o índice é muito elevado de alcoólatras, né, enfim, de viciados, também revela um pouco do nosso próprio funcionamento quanto sociedade, né, e sistemicamente isso é importantíssimo, né, porque a gente precisa entender que tudo é um movimento do sistema se equilibrar, né? Então técnicas de hipnose podem ajudar as famílias de maneira geral, né? Porque todo mundo adoece nessas situações, a ressignificarem essa experiência, né?
Luciano, desculpe aí né, tá no mudo, Luciano. Desmuta aí. Aqui o quê? Aí. Peraí. Top, top. Um ponto importante na fala do Adamo é tentarmos compreender que, quando a gente fala de vícios de uma forma geral, a gente está falando muito de uma perspectiva de uma história, e que essa história ela foi experimentada, digamos assim, dentro de uma incidência maior, por exemplo, quando a gente fala de alcoolismo, de adicção, de tabagismo, dentro do gênero masculino. Então, isso não significa dizer que vício é de homem ou de mulher, né? Mas pelo fato de ter sido experimentado dentro de uma perspectiva pontual através do gênero masculino, a gente fala que boa parte, ou grande parte, dos princípios dos vícios dessa área especificamente são uma herança, digamos assim, da história contada da experiência do masculino dentro do sistema de cada um de nós. Isso é memória celular, né? Então, esse princípio é interessante porque fala do princípio da vida dentro de uma perspectiva de que, quando uma mulher, por exemplo, desenvolve um vício, ela tem uma dinâmica específica de dor com o masculino do sistema. E aí você vai desdobrando isso numa perspectiva bem pontual, né? O vício da compulsão alimentar, por exemplo, é um vício relacionado ao princípio da matriz feminina, que tem a ver com nutrição, tem a ver com alimento, tem a ver com esse campo de experiência. Então, percebam que esse universo do vício, ele é um processo da experimentação, ou seja, da história da experimentação de sistemas masculinos e femininos, e que, pela incidência maior de um e do outro, se gera esses níveis de resultados que a gente tem hoje como campo de experiência, né? Outro ponto importante é deixar claro que esse movimento ele foi utilizado pelo Helling dentro das constelações familiares de uma forma bem pontual, ou seja, em momentos específicos ele traz esse campo da hipnose clínica, principalmente quando ele traz uma perspectiva da indução da voz dele, quando quem participou de cursos com ele, de formações com ele e de workshops com ele, eu tive a oportunidade de fazer vários, foram 2 formações que eu fiz com ele, fora os workshops e vivências que a gente teve. Ele tinha um campo de condução através da voz que era incrível. Ele olhava para a pessoa, sentava do lado da pessoa, aquele estado de presença trazia de forma pontual, através de uma pergunta específica, né, um campo de conexão com o estado alterado de percepção da pessoa, de consciência da pessoa. Então, aquilo fazia toda a diferença no movimento da constelação familiar. E essa é uma abordagem que faz a diferença, porque quando você está, seja no contexto terapêutico, ou em grupo, ou individual, ou dentro de uma constelação familiar, existe um processo que o cérebro faz com que a gente se remeta a essa memória celular, ou seja, a memória celular mais a sua experiência. É como se você pudesse voltar lá atrás, principalmente de 0 a 7 anos, né? E poder resgatar-se de uma parte de você mesmo. Então, a hipnose promove isso, a constelação familiar também promove esse campo de experiência e traz esse movimento de uma forma muito pontual. Você volta. Eu sempre brinco que, quando alguém está me constelando, eu fico burro na cadeira, né? Eu não entendo o que está acontecendo. Aqui são tantas informações ao mesmo tempo como imagem, e aquilo ali vai trazendo o que a gente chama de auto-hipnose. É uma auto-hipnose que a imagem, por si só, ela mostra para a gente. Ela traz essa perspectiva pontual de remeter aquele fenômeno que está acontecendo através da representação, traz essa perspectiva de entrar em contato com a memória celular, mais a minha experiência pessoal em cima dessa memória celular, e trazer essa perspectiva bem pontual. Porque, como o Adamo falou, foi muito pontual,
esse não vínculo afetivo e real, né, digamos assim, da criança com a função pai e a função mãe, ela traz um princípio de vazio muito grande, né? Um gap, um buraco muito grande. E, naturalmente, a gente tende a criar um eu de dor, né? Um corpo de dor, digamos assim. E esse corpo de dor ele vai trazendo uma perspectiva de se nutrir através de substâncias que são nocivas iguais àquele corpo de dor. Né? Então, esse movimento é interessante porque traz essa perspectiva da conexão. Não é o cigarro ou o álcool ou qualquer outra substância que é a ponta do sistema, digamos assim, a ponta do iceberg. Né? Ela é um intermédio entre a dor dessa criança e esse eu imaginário, esse eu que eu criei para lidar com aquela dor. Então, quando a gente entra no campo da hipnose e no campo da constelação familiar, ou até no campo da psicoterapia, a gente está lidando especificamente com esse eu que eu criei para lidar com esse movimento de dor criado através da minha experiência, que o álcool é um caminho para continuar a dor, né? As substâncias psicoativas é um processo para continuar a dor, é o que me vincula de forma à dor. E vai gerando o que se chama de autossuicídio, né? Autoprocrastinação, autoboicote, a movimento de mudança. E vai gerando um princípio na direção da morte. Isso é o que nos conduz hipnoticamente também na direção da morte. Porque a memória celular te coloca especificamente numa perspectiva, muitas vezes, pela sua experiência, né? Pela memória celular, mais a sua experiência, ligado, conectado ao princípio do mundo do mundo dos mortos. E o que é o mundo dos mortos? Né? É a dor da mamãe, a dor do papai, de um sistema que não foi possível viver o luto. E quando a gente fala em luto, a gente está falando em vários lutos, não necessariamente a perda de alguém, a perda de um animal, a perda de um emprego, a perda de uma casa, a perda de um relacionamento afetivo. Esses lutos, quando não são compreendidos, né, de uma forma adulta, eles geram uma memória. Essa memória, a criança ela vai muitas vezes aprender sem que alguém diga para ela. Né? Ela está na barriga da mamãe, por exemplo, e a mamãe perde a mamãe dela. Né? Ali tem uma dor profunda. Aquela informação vai para a criança, ela vai aprender aquilo, ela vai criar um eu de dor e vai muitas vezes buscar essa ressonância com um determinado vício e gerando uma compulsão, por exemplo, para esse vício. Então, esse processo ele é bem interessante porque, quando a gente fala nas técnicas de hipnose, a gente está falando de uma perspectiva onde a gente vai utilizar de vários recursos para acessar esses corpos de dor, vamos chamar assim, corpos de dor, são são auto-identidades que nós criamos, né, como camadas de proteção. E para você ter ideia, com 6 meses de idade, a gente já, com o corpo todo formado, sistema nervoso central todo formado, por exemplo, a gente passa por processos na barriga da mãe, onde a gente absorve isso através do princípio hormonal. A mãe, por exemplo, num estado de estresse muito grande, porque teve uma perda, ou porque tomou um susto, ou porque o papai traiu, ou porque perdeu o emprego, não importa o que seja, a criança recebe através do cordão umbilical uma série de hormônios imunossupressores, cortisol, adrenalina, por exemplo, e vai gerar níveis de estresse e, consequentemente, níveis de aprendizado, porque o cérebro não está em formação, né? Ou seja, os neurônios que vão ativar aquela parte específica do cérebro vão serem ativados como um aprendizado, uma memória inicial. E isso vai trazer um primeiro princípio de informação para a criança. Então, a partir dessa informação biológica, eu começo a criar esse vazio, né? Porque o útero, por exemplo, ele fica frio, ele para de circular sangue, a criança vai se encolher, ela vai criar ali uma camada de proteção e vai trazer essa experiência de uma forma muito não consciente, né? Porque a gente desenvolve basicamente o cérebro reptiliano, depois o cérebro omnífero, que são os mais experimentados na história da humanidade, e a parte cognitiva da experiência a gente não tem. A gente vai ter lá depois, mesmo assim, depois numa perspectiva onde o primeiro aprendizado foi um corpo de dor, né? Foi uma história de dor. Então, as técnicas de hipnose, propriamente a constelação, ela vai trazer essa perspectiva de acessar esse conteúdo que está de forma muito velada e revelar numa perspectiva é, única para cada um, né? Dentro do processo de experiência de cada um. Então, o Adam trouxe uma perspectiva na linha do tempo muito legal, só estou complementando uma perspectiva de fala, para que a gente possa compreender o quanto essas ferramentas elas são importantíssimas
para quem quer fazer um processo de autodesenvolvimento pessoal, porque vai passar por movimentos de auto-hipnose, por exemplo, vai aprender a trabalhar com o aspecto da auto-hipnose para benefício pessoal e, consequentemente, aprender técnicas para trabalhar com o seu cliente, seja você fisioterapeuta, médico, psicólogo, psiquiatra, não importa qual a sua profissão, mas se você tem essa perspectiva de terapêutica, né, ou seja, de facilitar processos, você vai aprender técnicas bem legais, né, que vão fazer a diferença no processo de brevidade, digamos assim, daquela experiência que você vai ter, porque a constelação te traz essa brevidade. Quando você junta a constelação com a hipnose, te traz mais brevidade. Quando você junta constelação, hipnose e PNL, te traz mais brevidade ainda, porque esses recursos, eles são de verdade facilitadores no sentido de ressignificar traumas, vícios, compulsões de uma forma geral. Como o Adam falou, isso não é milagre, nós não somos Jesus Cristo, né? Tem suas resistências naturais, esse campo da própria hipnose, né? Todo mundo que consegue verdadeiramente entrar nesse movimento, mas existem recursos que podem facilitar esse campo dentro de uma perspectiva mais pontual, né? Até porque, se eu conto uma história para vocês aqui agora, naturalmente vocês vão estabelecer uma conexão com o imaginário. E esse imaginário vai te conduzir a uma auto-hipnose. Vocês vão, né? Um princípio de indução através de uma metáfora, de uma história, de um conto. Tá aí as histórias de Walt Disney, né? Que contam várias, esse Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, todo esse universo de imaginário, de cores, de forma, de símbolos, e eles estão presentes dentro desse trabalho como um recurso incrível para a mudança de mindset, para a mudança de comportamento. Então, é algo que eu sou apaixonado quando a gente fala nessa perspectiva, e é incrível. Basicamente é isso que eu queria falar hoje em relação a vícios e compulsões, né? Para que a gente possa ter um nível mais profundo de que é possível, porque existem recursos que são estão disponíveis para que a gente possa utilizá-los dentro de um aspecto pontual, porque você aprende muito de constelação, muito de hipnose, muito de PNL, muito de coaching, mas você precisa saber o que você vai usar na hora certa que você vai usar, para quê? Para que você não vai pegar tudo e pum, colocar na pessoa, porque é muito, né? Então você precisa ter aquela técnica específica, aquele recurso específico, pontual para aquela sessão específica, para que você não gere excesso ou falta de algum movimento nesse sentido, tá? Então fica aí, essas informações, elas são essenciais, porque elas trazem a possibilidade de você saber que esse processo é um processo que pode facilitar a sua vida e a vida de muitas pessoas que você vai, como terapeuta, vivenciar. Ok? Eu acho que ela me preparou um exercício, uma meditação, não sei. Posso aplicar Né? sim, É sem legal para a problema. gente. É, E depois eu volto com a fala. Muito bom. Obrigado, Adam. Também agradeço. Então, né, vamos experienciar também, como a gente fez no domingo passado, né? Então, aqueles que Exercício breve. preferirem, né, a gente vai fazendo exercício breve. Aqueles que preferirem, vou pedir que você procure uma posição confortável, por favor. Feche um pouco seus olhos, respire fundo uma vez e fala para você mesmo, para você mesma mentalmente que não existe uma forma certa ou errada de fazer este exercício, que se você tiver com os pensamentos calmos ou agitados, ainda assim vai ser importante e possível ouvir o som da minha voz.
E mesmo que algumas coisas te distraiam, como os compromissos de amanhã, ou algum barulho, ou alguma coisa, tanto no meu ambiente quanto no ambiente que você está, você vai simplesmente deslocar a tua atenção para o som da minha voz. É como se você ficasse mais atento, mais atenta a todo movimento que a sua consciência faz de fugir para um determinado ponto e você recolhesse e trouxesse de volta. E eu vou te pedir que você imagine na frente, no alto na frente dos seus olhos, uma espécie de bolinha, numa cor agradável. Imagina que essa bolinha, ela está girando, é uma esfera que vai girando suavemente. E à medida que ela vai girando, mais intensa vai ficando essa coloração, que significa algo agradável para ti. Vai percebendo que quanto mais você mantém os seus olhos fechados e quanto mais você vai prestando atenção no som da minha voz, mais essa bolinha vai girando e crescendo em uma velocidade adequada para ti. E ela cresce tanto até o ponto que ela toca na tua testa. E quando isso acontece, você aprofunda essa experiência, deixando o teu corpo relaxado e a tua mente criativa. Essa bolinha continua girando. E à medida que ela gira, ela cresce. E de repente ela está envolvendo toda a tua cabeça, como se tua cabeça estivesse no centro dela. E os teus pensamentos se organizam. É como se tua cabeça dentro dessa esfera estivesse protegida. Essa bolinha continua girando e crescendo, e ela se expande até os seus ombros e se expande até o teu peito. E observa que o teu coração está dentro dessa bolinha agora. E as tuas emoções se acalmam. Essa bolinha continua crescendo, envolve sua barriga, sua cintura. Continua crescendo, envolve os seus joelhos, os seus pés. E cada parte do seu corpo pode ter um significado para ti. Mas esse exercício não é para que sua cabeça entenda. É apenas para que você se organize em diversos níveis, em diversos aspectos. E dentro dessa bolinha parece que você tem força para organizar a sua vida como um todo, para tomar decisões, para fazer escolhas, para lidar com pensamentos e sentimentos, para construir um diálogo interno saudável. Ensine a você mesmo, a você mesma, para lembrar desta experiência sempre que for necessário. Volte a esse centro dessa bolinha, sempre que for necessário. E se encaminhando para o fim desse breve exercício, imagine que essa bolinha pode ir diminuindo, 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 até se posicionar em um lugar no teu corpo, para que você saiba que ela está presente junto contigo. E quando ela se posicionar em uma parte do teu corpo, que pode ser no peito, pode ser na testa, pode ser em uma das suas mãos, quando ela se posicionar, você vai apenas perceber
uma espécie de bem-estar, de conforto se espalhando por ti. E também de estado de presença. Você vai ficando mais atento, mais atenta, vai ficando mais desperta, vai ficando mais presente, até abrir os seus olhos, movimentando o seu corpo, se espreguiçando, talvez, mantendo seus olhos bem abertos e sabendo que você encontrou aí um novo recurso para ti. Isso, então pode abrir os seus olhos e encerrar este exercício no seu tempo, mais atento, mais atenta. Ok. Bom, então, lembrando que vamos deixar o grupo aberto lá para quem quiser compartilhar, né, alguma coisa depois dessa experiência, depois desse nosso encontro. E reforçando aí também, né, o convite que nós estamos numa caminhada, né? Então, para você que quer aprender mais sobre como a hipnose funciona, como praticar a hipnose, né, tanto com você mesmo, como também com clientes, né, com pessoas que você vai atender. Então, nós estamos no ILA aí com a formação, né, em andamento, a turma de Chapecó, para iniciar no primeiro final de semana de julho. Então, fica aí o convite, né, para que você que percebeu que essa ferramenta, que essa técnica pode ser útil para ti ou para as pessoas que você atende ou para as pessoas que você trabalha, né, no teu dia a dia, mesmo que você não seja terapeuta, você pode utilizar, né, em diversos cenários. Então, fica aí o convite para você fazer parte deste grupo que iniciará essa jornada em breve. Não é isso, Luciano? Tá mutado, Luciano. Estou colocando aqui pedir para ativar o som. Veja se aparece aí alguma notificação, por favor. Só respondendo o Adamo, que inicia, sim, em julho, a formação aqui em Chapecó. Dia Isso, 5, desde o 7. E primeiro nós final de 5, estamos 6 de semana de julho, o julho. primeiro módulo com o professor Adam. É uma formação diferenciada, porque são 4 módulos, uma carga horária de quase 70 horas de treinamento, né? Presencial, é um curso presencial em Chapecó. A gente está retomando essa formação, a gente já fez essa formação algumas vezes, a gente está retomando dentro de uma perspectiva de roupagem nova, então vão ter muitos recursos novos e muitas trocas de experiências novas. E Então, muita esse é o nosso prática, né, convite e o Luciano, convite, também, né? o convite do ILA para que você possa fazer parte dessa formação que é diferenciada no mercado hoje e que faz, com certeza, agregar valor à tua experiência de profissional e pessoal e profissional. Sempre falo pessoal primeiro, depois profissional, PP, né? Então, as informações estão disponíveis com Catiane, com a Heloísa e com a Inês, aí em Chapecó, tá? Se quiser mandar mensagem para a gente também, o Samu vai responder para vocês. E se tiver alguma dúvida, deixa lá no grupo que a gente vai respondendo também, então, em relação Sim. à sua experiência de hoje, o que foi abordado hoje também, para a gente ir trocando figurinha. E peço que você possa pegar esse vídeo e compartilhar ele com outras pessoas para poder a gente ampliar mais e divulgar mais esse trabalho que a gente está propondo como um diferencial para a vida da gente, tá? Um beijo no coração de vocês, gratidão às meninas lá de Chapecó, gratidão ao professor Adam, gratidão ao Samu mais uma vez, gratidão ao Ila como um todo, e espero revê-los em breve na nossa formação, que começa dia 5 e 6 de julho, ok? Um beijo grande para vocês,
Possivelmente a gente faça um outro movimento no próximo domingo, mas vai ser uma surpresa. Vamos lá, ver se vai acontecer ou não, tá? O terceiro movimento no próximo domingo. Tá bom? Um abraço grande, boa noite para vocês, fica com Deus e até breve. Obrigado. Tchau, pessoal. Bom descanso.